Quem responde rápido, negocia mal. Vamos falar sobre o poder de quem controla o tempo da conversa. Sexta-feira, fim de tarde, chega a mensagem. Preciso de uma resposta até o final do dia. Você sente o corpo acelerar antes do cérebro terminar de ler. Em 20 minutos, você respondeu. E naquela noite, refazendo a conversa na cabeça, você percebe. Aceitou uma condição que jamais aceitaria se pensasse com calma. A maioria das pessoas acha que respondeu rápido porque a situação era de fato urgente. Mas presta atenção num detalhe que quase ninguém percebe. A urgência não era sua. Ela foi entregue a você, pronta, embalada, com prazo de validade. E você assinou o recebimento sem conferir o conteúdo. Isso tem nome. É um mecanismo que se repete em negociação comercial, em conversa de trabalho, em discussão de relacionamento. E quem enxerga esse mecanismo funcionando nunca mais decide no relógio dos outros. Olá, babies! Eu sou Sara Holandesas, advogada, e o meu trabalho aqui é te mostrar o jogo que acontece por trás das conversas antes que joguem ele contra você. E hoje o jogo é sobre tempo, mais especificamente sobre quem é dono do seu. O mecanismo se chama pressa emprestada. Funciona assim. Quase toda urgência que chega até você numa negociação foi fabricada por alguém. Não estou dizendo que não existem prazos reais, existem, mas estou dizendo que na maioria das conversas importantes o prazo não é um fato, é uma ferramenta. E a fabricação segue uma anatomia de 3 movimentos, sempre os mesmos. Movimento 1. Criar o prazo. Até o fim do dia, só até sexta. Preciso saber agora. Repare que o prazo raramente vem com uma justificativa. Ele vem como se fosse uma lei real da natureza. Movimento número 2. Colar o prazo numa perda. Depois disso, o valor sobe. Tem um outro interessado. Se não fechar hoje, eu já não te garanto mais. Aqui entra a parte mais estudada desse jogo. Robert Cialdini, que passou décadas pesquisando os mecanismos de influência, mostrou que a escassez é um dos gatilhos de decisão mais poderosos que existem. A possibilidade de perder algo pesa mais na nossa cabeça do que a possibilidade de ganhar a mesma coisa. Quem fabrica urgência sabe disso, mesmo sem nunca ter lido o livro. E o movimento número 3, que é colher a decisão. Porque uma pessoa decidindo em estado acelerado não compara alternativas, não consulta ninguém, não dorme sobre o assunto, percebe? Ela só quer que a pressão acabe, e aceitar é o jeito mais rápido de acabar com a pressão. Agora guarde esse detalhe porque ele vai mudar o jogo daqui a pouco. A pessoa que fabrica a urgência quase nunca consegue sustentá-la. Existe uma única pergunta, feita com calma, que desmonta um prazo fabricado em questão de segundos. E eu te mostro ainda nesse vídeo. Antes, a primeira virada de chave. Pressa não é característica da situação, é um comportamento da outra parte. Parece um detalhe, mas isso muda tudo. Enquanto você acredita que a situação é urgente, você negocia contra o relógio. Quando você entende que alguém está sendo urgente com você, você negocia contra uma estratégia. E estratégia se responde com estratégia. Imagine agora 2 cenários. Cenário 1, negociação comercial. Você vai fechar um contrato, um serviço, uma compra grande. A outra parte diz: essa condição é só para hoje. Observe o que essa frase faz. Ela desloca a conversa. Vocês não estão mais discutindo se o negócio é bom. Estão discutindo se você é rápido o suficiente para não perder. O mérito saiu de cena. Entrou o cronômetro. Isso é a pressa emprestada operando. Você passa a correr atrás de um prazo que não criou para evitar uma perda que ninguém provou. Agora o cenário número 2, uma conversa difícil, pessoal. Alguém te cobra uma resposta sobre um assunto sério. Você precisa me responder agora. A urgência aqui não é comercial, é emocional, mas a anatomia é idêntica. Prazo criado, perda colada. Se você não responde agora, é porque não se importa. Decisão colhida no calor. E a resposta dada nesse estado quase nunca é aquela que você daria depois de uma noite de sono. E agora o teste que eu prometi, a pergunta que desmonta o prazo fabricado. O que muda concretamente se eu responder amanhã? Feita com calma, sem ironia, sem confronto, só a pergunta.
Prazo real sobrevive a essa pergunta. A pessoa responde na hora. A proposta do outro fornecedor expira hoje. O cartório fecha às 5 horas. São fatos e são, portanto, verificáveis. Já o prazo fabricado desmonta. A pessoa hesita, recua, reformula. Não, é que seria melhor resolver logo. E nesse segundo de hesitação, você acabou de ver o mecanismo inteiro. O prazo não tinha estrutura, era só embalagem. Segunda virada de chave, e essa é sobre você. A pausa não é indecisão. A pausa é uma declaração de posição. Quando você responde, vou avaliar e te retorno amanhã, você não está fugindo da conversa. Você está comunicando, sem dizer uma palavra sobre isso especificamente, que o seu tempo não está à venda, que a decisão vai ser tomada no seu ritmo, com o seu critério. E aqui acontece uma coisa curiosa, que você já presenciou sem talvez ter nomeado. Quem controla o ritmo controla a negociação, porque o silêncio incomoda. E quando você não preenche o silêncio, a outra parte preenche. E quem preenche o silêncio revela a informação. A pessoa que dizia, é só até hoje, de repente diz, olha, talvez dê para esticar até segunda. O desconto que não existia, de repente aparece. A condição inflexível flexibiliza. Você não fez pressão nenhuma, você só não correu. E o simples fato de você não correr obrigou o outro lado a mostrar as cartas que jurava não ter. É por isso que quem responde rápido negocia mal. Não porque seja menos inteligente, porque abriu mão, de graça, do único recurso que era 100% dele, o próprio tempo. Então recapitula comigo, porque isso aqui vale para a próxima conversa importante da sua vida, que talvez aconteça ainda nessa semana. Urgência que chega pronta é urgência fabricada até prova em contrário. A anatomia é sempre a mesma. Criam o prazo, colam uma perda, colhem sua decisão acelerada. O teste é uma pergunta calma. O que muda se eu responder amanhã? E a pausa não é fraqueza. É a demonstração mais silenciosa de poder que existe numa mesa de negociação. Você não perde conversas por falta de argumento. Você perde por decidir no tempo dos outros. E repara que o tempo é só a camada visível desse jogo. Por baixo do ritmo existe uma estrutura emocional inteira. O medo de perder, a necessidade de agradar, o desconforto com o silêncio. Quem domina essa camada de baixo não precisa vencer discussões. Ela chega em outra posição. É exatamente sobre isso que eu vou me aprofundar na Super Live. Quem domina as emoções domina o jogo. Se esse vídeo mexeu com alguma coisa aí, a live é a continuação natural dele. O link está na descrição do canal. Te vejo lá e até a próxima conversa.